Agora, vamos ouvir o Hélio Beltrão, também nosso comentarista. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, nosso primeiro assunto, Hélio, PEC 6x1. A proposta avançou na Câmara e o relatório deve ser votado amanhã na comissão especial sobre o tema na Casa. O texto prevê transição para redução da jornada de trabalho, a adoção do esquema 5x2, com folgas preferenciais aos domingos, e também um teto salarial para controle de horas trabalhadas na iniciativa privada. Expectativa de Hugo Mota, que o plenário vote a proposta até o fim da semana. Depois ainda tem que passar pelo Senado. Mas, Hélio, a pergunta que a gente faz é, no ano eleitoral, o avanço dessa PEC traz o quê de saldo? Quem ganha e quem perde politicamente? Carol, essa PEC é uma imensa armação eleitoral. Foi um conluio entre o Lula e o Hugo Mota para dar um aumento real, na verdade é disso que se trata aqui, um aumento real de 5% para todo mundo, combinadinho para valer nas vésperas da eleição. E já se garante 5% de aumento real adicional no ano que vem. É uma medida eleitoreira e também uma medida irresponsável. Então, quem ganha com o fim da escala 6x1 é a luta de classes. É a crença de que o Estado pode resolver produtividade ou pode aumentar salário por decreto. E quem perde é o futuro desempregado, o menos qualificado, aquele que acreditou na mágica pensando que fosse verdade. E por que eu digo isso? Porque uma canetada que dá aumento real de 10% no salário do Brasil todo, obviamente vai provocar a demissão de muita gente, principalmente dos menos qualificados, dos que ganham menos. Porque, Carol, se eles não agregarem a empresa, pelo menos o que eles ganham, eles precisam ir embora. Mais de metade dos empregos no Brasil são em micro e pequenas empresas. Então, um aumento de custo assim é uma faca no pescoço do pequeno empreendedor, que não tem margem para absorver. Ou ele demite, ou ele degrada o serviço dele, e no final isso pode inclusive obrigar ele a fechar a empresa. No Congresso tem um grupo se organizando para submeter uma emenda que permite que o trabalhador escolha se ele quer continuar na CLT ou se prefere migrar para contratos individuais de trabalho. Isso diminuiria o estrago, sim. E tem outra solução excelente no Congresso, né? A PEC da liberdade da jornada do deputado Maurício Marcon, que em vez de proibir a negociação ou de obrigar a ter uma jornada X qualquer, essa PEC dá ao trabalhador a opção de aderir a um regime em que se ganhe por hora trabalhada, fora da CLT. Então, essa PEC, na prática, ela aposenta a jornada 6x1 sem proibir a jornada 6x1, que é uma ideia fantástica. Percebe a diferença, Carol? O mesmo problema, duas abordagens diferentes. De um lado, a esquerda mete lá uma obrigação a mais para o empreendedor, que vai causar desemprego justamente dos mais vulneráveis. Do outro lado, a direita propõe liberdade de escolha, negociação, flexibilidade, bom senso em prol da criação de riqueza. O governo e o Mota deram uma tratorada nessa, mas são essas outras soluções que deveriam estar vingando. Carol. Vamos para o nosso próximo assunto. Hélio, ainda como comentava há pouco, trazendo esse olhar eleitoral, né? A viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, ele embarcou para Washington no último domingo para um possível encontro com o Donald Trump. A Casa Branca, eu reforço aqui, divulgou a agenda desta terça-feira sem mencionar esse encontro. Aliados do pré-candidato à presidência, em conversas aqui com a CNN, dizem que a escalada da guerra no Oriente Médio pode comprometer a reunião e não descartam que Flávio seja recebido por J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e não por Donald Trump. São aqui possíveis cenários que a gente traz, Hélio. Se o Flávio for recebido de fato por Donald Trump, esse encontro vai acontecer dias após aquela reunião com Lula. Em que medida isso fortalece a pré-candidatura de Flávio ao Planalto? Carol, não necessariamente fortalece. O Trump é um troço delicado. Em geral, o brasileiro acha ruim quando um estrangeiro se mete nos assuntos brasileiros. Ninguém gosta. Então, se o Flávio vai lá, consegue um apoio verbal, o Trump dá uma declaração ou faz um post e tal, o Lula vai dizer que é interferência estrangeira e, ao meu ver, ele tende até a sair ganhando. Vamos lembrar que a grande batalha do Flávio é pelo voto dos independentes. A questão não é o impacto que o encontro com o Trump ou com o Vance vai ter nos bolsonaristas ou na direita. Em tudo que o Flávio fizer até a eleição, ele tem que considerar primeiro os eleitores, nem lá, nem cá. E esses independentes, eles vinham tendendo ao Flávio antes dos áudios convocados. E são eles que o Flávio tem que convencer.
Talvez um cenário que poderia favorecer o Flávio seria o Trump anunciar algum tipo de investimento no Brasil, se e quando a questão das Big Techs for resolvida, por exemplo. Porque a questão das Big Tech opõe fortemente o Lula e o Trump. A censura avançou com os decretos do Lula na semana passada, porque esses decretos foram o arremate da mudança que, vocês vão lembrar, que o Supremo Tribunal Federal fez no Marco Civil da internet, atropelando o Congresso Nacional. Aliás, as Big Tech recorreram e o caso vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A deputada Júlia Zanatta protocolou um projeto de decreto legislativo para suspender esses decretos do Lula. Então esse assunto está quente, talvez seja um tema que o Flávio possa explorar num eventual encontro com o Trump. Mas essa fixação que os Bolsonaro têm com o Trump é um perigo, porque no passado o Eduardo perdeu alguma credibilidade, popularidade, quando ele defendeu aquelas sanções econômicas do Trump contra o Brasil. Depois o Joesley entrou em campo, ajudou o Lula, as tarifas acabaram sendo revertidas e ficou ainda mais feio para o Eduardo. O Flávio está sob escrutínio geral, desde os áudios do Porcaro. Então, embora a sangria já pareça ter sido de alguma forma estancada, porque, por sinal, o Flávio voltou a crescer no Polymarket e crescer nas apostas da Faria Lima, ele não pode cometer mais nenhum grande erro nessa campanha. E vamos ao nosso último assunto, Hélio, polêmica envolvendo o Bolsa Família. Luciano Huck, durante participação no evento em São Paulo, criticou o programa social. Ele afirmou, por exemplo, que o benefício não consegue romper o ciclo de pobreza. Declarações que geraram muitas reações nas redes. E aí a pergunta que a gente faz, Hélio, diante da visibilidade, das críticas do apresentador, dessas várias reações, qual que é a consequência política? Essa polêmica ajuda esquerda ou direita? Carol, acho que essa polêmica ajuda o Brasil, na verdade, né? O Bolsa Família é um daqueles temas em que existem críticas válidas, mas também algum exagero político. Ninguém tem dúvida de que alguma ajuda a pessoas que verdadeiramente não tenham condições de trabalhar, nem tenham mínima condições de dignidade, é necessário. Mas entre essas ajudas do Estado, existe uma distância enorme entre uma assistência emergencial mínima e um Estado assistencialista por vocação, que é o caso do Brasil, né? Num Estado assistencialista, os programas que deveriam ser temporários viram permanentes, crescem sempre, são usados sempre politicamente pelo governo de plantão. Quanto mais programas sociais, mais as pessoas se acomodam com o benefício e preferem a informalidade. O problema da pobreza no Brasil ainda é grave. Claro que todos nós queremos extinguir a pobreza, mas o Estado assistencialista que o PT adora, que o PT adota, lida com os sintomas. Toma aqui mais um Vale Gás e tal, e só piora as causas da pobreza. A gente é um país pobre porque a produtividade é baixa, porque o sistema tributário é asfixiante. Aliás, hoje está sendo comemorado o Dia da Liberdade de Impostos e o Instituto de Livre Mercado instalou um painel no Congresso Nacional sobre impostos muito interessante. A gente no Brasil, a gente tem um gigantismo regulatório absurdo, tem um ensino público horrível. Essas são as causas que devem ser tratadas. A pobreza ela é extinta com a geração de riqueza, não com pessoas vivendo de esmola. O Ronald Reagan falou certa vez, né, que a gente tem que medir o sucesso de um programa social pelo número de pessoas que saem dele e não pelo número de pessoas que entram. É isso. E o Reagan também disse que o melhor programa social é o emprego. Então, Carol, essa discussão é importante. No fundo, é o mesmo problema do 6x1. O Brasil precisa superar essa cultura de nutrir uma dependência do Estado. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente. Hélio, obrigada. Até quinta. Até quinta-feira. A gente reforça que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.